Nós, nessa noite, vamos prestar um culto de louvor a Deus. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Os irmãos nos seus lares estão conectados e vão entrar ainda. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter a mensagem pelo um amigo meu, um servo de Deus, um pregador, um argentino, Marcelo. Depois ele vai tomar a palavra e nós vamos prestar atenção, porque Deus vai falar conosco. Hoje é culto da família. Hoje nós temos um compromisso, essa igreja, com os lares, com as famílias, porque elas estão ameaçadas pelo inimigo. Ele quer destruir os casais, as famílias. E isso eu venho observando uns anos para cá. Quando era adolescente, jovem, era muito raro, mas hoje é frequente. Mas o Senhor é o que conserta aquilo que o inimigo vem atrapalhar. E nessa noite nós vamos ler a palavra de Deus. No Salmo 25, a palavra de Deus diz assim: oração pelo auxílio divino. O salmista Davi: a ti elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado e nem exalte sobre mim os meus inimigos. Na verdade, todos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina as tuas veredas e guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da minha mocidade, e nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o meu caminho aos pecadores. Glória a Deus por isso. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta os caminhos aos pecadores. Guia-me os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme ao Senhor, ele ensinará o seu caminho que deve andar. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor. O Senhor ensina o caminho que nós devemos andar. O Senhor redime a Israel de todas as suas tribulações. O 22. Senhor Deus, nessa noite nós chegamos à tua casa para cultuar o teu nome. É o culto da família, Senhor. Eu sei que os lares estão conectados. E nessa noite, Senhor Jesus, nós vamos te exaltar, te louvar e te engrandecer, Senhor. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E, ó Deus, redime a Israel de todas as suas angústias. Nós somos o Israel de Deus. Não deixa nós atribulados, Senhor. O mundo está em angústia. A mortandade assolou a face da terra. Muitas viúvas, muitos viúvos, muitos filhos órfãos. Muita gente, Senhor, nessa hora entubada, acamada, Senhor. Ó Deus, sofrendo, mas o Senhor tem nos guardado. Por favor, nós não merecemos mais do que ninguém, mas nos livra de toda tribulação, porque essa é a tua promessa. Em nome de Jesus. E fala conosco, Senhor, quando o teu servo, Senhor Jesus, ministrar a tua palavra, pois tu já colocaste no seu coração aquilo que nós vamos ouvir de ti, Senhor, através do teu servo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nessa hora nós temos um compromisso com Deus, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E tu pode ofertar e dizimar, que é o teu dever. Se tu és um cristão, tu obedeces a palavra de Deus. E aí no rodapé, tu pode ver a conta bancária, fazer um pix e dizer: Senhor, está aqui a minha oferta, está aqui o meu dízimo. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Se tu tens algum pedido, alguma solicitação, alguma enfermidade, ou porta de trabalho, discórdia no lar, enfim, hoje é dia de culto da família. O que tu precisa, tu coloca e nós vamos estar orando, pedindo a Deus o auxílio do céu ao teu favor. Amém, queridos? Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus pelo nosso irmão Marcelo. Marcelo vai ocupar a tribuna santa. Vem cá, Marcelo. Marcelo é um argentino, um homem de Deus. Ele pinta o cabelo. Ele é um moço de bastante idade. Aos 18 anos ele aceitou Jesus e sempre servindo a Deus. Senhor, aqui está o Marcelo. Marcelo vai trazer a tua palavra. Tu já colocaste no seu coração. E nesta hora, Senhor Jesus, usa, Senhor, o teu servo, Senhor, com poder e glória. Porque, Senhor Jesus, ó Pai de amor, através do teu Santo Espírito é que tu fala conosco. Do céu, Senhor Jesus, visita os nossos corações e usa o teu servo como um baluarte nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus obrigado, Cida. É isso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Boa noite. É uma honra estar aqui com vocês hoje e ter a oportunidade de falar a coisa mais importante que Deus nos deu, que é a sua palavra. A aventura mais emocionante que alguém pode empreender é o estudo da palavra de Deus. Não há nada mais sublime que nos conecte com os infinitos recursos de Deus do que a sua palavra. Então vamos a 2 de Timóteo 3, versículo 16. Hoje não dá tempo de falar da vastidão do que significa a palavra de Deus, né? Mas hoje eu gostaria de falar para vocês uma pergunta, responder uma pergunta. A pergunta é: como foi que nós recebemos a palavra de Deus? Vamos a 2 de Timóteo 3, 16. Por favor, peguem suas Bíblias, porque a palavra de Deus fica na Bíblia, né? 2 de Timóteo 3, 16. Fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Não é inútil, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Preste atenção à primeira palavra que aparece nesse versículo, é a palavra toda. O que significa todo? O que significa todo? Todo significa toda a Escritura. Desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21, toda a Escritura, sem qualquer exceção, é inspirada por Deus. Depois da palavra toda, segue a frase: é inspirada por Deus. Na verdade, essa frase, no original, na língua original, que é o grego antigo, né? Eu não falo grego, mas os eruditos da Bíblia, você pode consultar isso na internet também, quando vê o interlineal grego-português da Bíblia, você vai achar a palavra theopneustos, ou theopneustos, ou theopneustos. Na verdade, é uma palavra composta, que theo, Deus, e pheneusto, respirado, respirar. O que está falando aqui é que a palavra de Deus, toda a Escritura, é respirada por Deus. Isto é muito interessante, porque é o que nós fazemos, né? Nós inalamos
E quando exalamos o ar, é quando nós produzimos a nossa fala. O ar passa pelas cordas vocais, pela cavidade bucal, né? E aí se produz a fala. É exatamente o que está a falar este versículo. Quando Deus fala que Ele respirou a sua palavra, é uma preciosa figura de linguagem, porque Deus não tem boca, não tem pulmões, Ele não exala, não respira ar, né? Ele está comunicando uma forma bem prática em relação à sua palavra, para chamar a nossa atenção. Isso que nós estamos vendo, uma maravilhosa figura de linguagem. Ele nem respira, né? Porque Ele é Espírito. Ele é, como fala João 4,24, Deus é Espírito, certo? Muito bem. Agora, a pergunta é como isso, Deus respira a sua palavra, perfeito, nós entendemos, Marcelo, tudo bem. Agora, como isso veio a acontecer? Em 2 de Pedro 1, versículo 21, fala assim, 2 de Pedro 1, versículo 21, é todo na Bíblia que você tem as respostas, as perguntas. Então, 2 de Pedro 1, versículo 21, fala assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não vê? Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Quando fala a palavra profecia, hoje em português nosso, profecia significa aqueles que sabem o futuro, né? que falam do futuro. Bom, a palavra profecia na Bíblia nem sempre é isso. Profecia significa predecir o futuro, mas também declarar. Teve muitos profetas na Bíblia que são profetas de Deus, só que eles nunca falaram em relação ao futuro, né? Então, sempre que a palavra de Deus fala profecia, significa tudo que é predição do futuro, mas também tudo que é declarado. Quando o profeta falava para os reis, falava para o povo de Deus que estavam errando o caminho, que tinha que voltar para a palavra de Deus, tinha que voltar para a lei, eles estavam proferindo a palavra de Deus, estavam falando a palavra de Deus e eram profetas. Então, voltando a esse versículo, porque nunca jamais qualquer profecia, tudo aquilo que é dito ou declarado, foi dada pela vontade humana. Ou seja, o que quer dizer que foi dado pela vontade humana? O que quer dizer isso? Que não significa que Moisés se sentou no deserto e falou assim, hoje eu vou escrever o Gênesis, certo? Então ele coçou a cabeça com a caneta, pegou o livro de anotações e começou a escrever. No princípio era Deus, acho que vai ficar bom assim. Não é isso que está falando aqui. Nunca foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Santos homens de Deus falaram, foram eles que falaram. Agora, quem são os santos homens de Deus? Foram homens que creram a Deus. Eram pessoas que se destacavam pela sua devoção e sua crença em Deus, certo? A Bíblia não foi escrita por homens que rejeitam Deus, por céticos, por incrédulos, nunca. Não. A Bíblia foi escrita por homens santos que Deus escolheu. Eles falaram, é o que está escrito, é o que nós estamos lendo na Bíblia. Fala assim, entretanto, homens santos falaram, eles falaram. Não é que Deus tomou conta das cordas vocais, daí se começou a sair um som produzido por Deus. Não. Eles falaram, mas o conteúdo do que eles falaram era inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Ela não diz que Deus falou, não diz que homens santos, diz que eles falaram. É exatamente o que quer dizer. Você saberia me dizer por que há tanta diferença, por exemplo, quando você lê Amós e Isaías?
Ou quando você lê, por exemplo, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João. Tudo é palavra de Deus, tudo é verdade e não tem nenhuma contradição. Só que se você prestar atenção, eles têm um jeito de falar diferente, certo? Eu pergunto, você pode usar um vocabulário que você não conhece? Por exemplo, se eu falo para você, idiosincrásia, idiosincrásia, essa palavra existe em português. Eu nunca vou usar essa palavra se eu nunca ouvi na minha vida, certo? Você não pode usar. Só é possível usar o vocabulário que você conhece. Isso é exatamente o que a palavra de Deus diz em 2 de Pedro 1:21. Que os homens santos de Deus falaram. Eles usaram seus próprios vocabulários, suas próprias formas de expressão. O Evangelho de Marcos é mais direto e ao ponto. O Evangelho de João é muito mais polido. No princípio era o Verbo era Deus, né? Bonito, né? Então, por que isso? É porque são pessoas que usaram seus próprios vocabulários. Mateus não tinha uma educação muito evoluída, então ele usava o vocabulário que tinha, mas o que vinha para ele era a inspiração, revelação de Deus, certo? Muito bem, sigamos um pouquinho mais na frente para saber como é que chegou a palavra de Deus. O que significa movidos pelo Espírito Santo? Outras traduções falam, em português, né, inspirados pelo Espírito Santo, ou impelidos pelo Espírito Santo, ou guiados pelo Espírito Santo. Fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, e aqui em Pedro, 2 de Timóteo, que nós vimos no início, fala que toda a Escritura é respirada de Deus. E aqui em 2 de Pedro fala que estes homens santos foram movidos pelo Espírito Santo, ou inspirados por Deus. É a mesma coisa. Deus não pegou o braço de Moisés e começou a escrever o que ele queria que seja escrito, né? Não foi assim. Não fala empurrado pelo Espírito Santo, fala inspirado pelo Espírito Santo. Deus não faz isso, Deus não toma controle, não possui as pessoas, né? Ele nos fez pessoas livres. A palavra de Deus, ela é perfeita, é inerrante, ele é precisa. Nunca você vai encontrar contradições na palavra como ela foi revelada no início, porque ela é perfeita. Agora, muito bem, o que é ser respirado por Deus ou movidos pelo Espírito Santo? Vejamos isto em um versículo de Gálatas que usa a mesma expressão utilizando outras palavras. Gálatas 1, versículo 11, por favor. Gálatas 1, versículo 11. Fala assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Está vendo? Não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. O que nós lemos na Bíblia não são ocorrências da cabecinha de uma pessoa. Não. É a palavra de Deus, certo? Não é o que eu acho que significa. Não é isso. Aqui fala que nem eu aprendi de homem algum, no versículo 12. Se o Evangelho fosse segundo o homem, Paulo teria recebido por vontade humana, certo? Isso seria uma contradição ao que nós acabamos de ler em 2 Pedro 1:21. Mas diz enfaticamente que a palavra não veio pelos desejos da vontade humana. E Gálatas diz: o Evangelho por mim foi anunciado, não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem. Em outras palavras, a palavra de Deus não foi desenvolvida pelo limitado intelecto humano. Não foi. Então, como é que pode acontecer, né? Tem que haver outra forma de obter informações
além dos 5 sentidos. No nosso mundo, hoje em dia, você está me ouvindo porque está usando o sentido da audição, está me vendo porque está usando o sentido da visão. Através dos 5 sentidos, né? Tem alguma discussão que temos mais sentidos do que 5, mas vamos lá, tudo que nos conecta com o ambiente que nos rodeia, os 5 sentidos aristotélicos, digamos assim, é através disso que nós obtemos a informação humana que vem dos 5 sentidos, certo? Tudo o que sabemos em qualquer área do conhecimento vem através dos nossos 5 sentidos, seja lá na faculdade, quando nosso pai nos falava, nossa mãe não brigava com a gente. Tudo o que nós aprendimos no decorrer da nossa vida veio pelos 5 sentidos, pela vontade humana. Nós aprendimos o que o outro queria ensinar, certo? Aprendemos assim matemática, ciências, histórias, e toda essa informação veio pela vontade humana. Em contraste a isto, muito diferente disto, Paulo disse em Gálatas, Gálatas 1:12, porque eu não recebi, nem eu aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então aqui temos 3 versículos que falam a mesma coisa com diferentes palavras. A palavra veio pela revelação de Jesus Cristo. Vamos juntar esses 3 versículos. Vimos primeiro que toda a Escritura é respirada por Deus ou inspirada por Deus, porque nunca a profecia foi pela vontade humana, sino que santos homens de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 21, e agora aprendemos que foi mediante a revelação, certo? Então, isso é o que a palavra diz, e é exatamente o que quer dizer. Vamos ver agora, para entender um pouquinho melhor esse processo, vamos ver no Antigo Testamento como foi que aqueles santos homens e mulheres de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Eu me arrisco a acrescentar mulheres, porque teve muitas mulheres que falaram pelo Espírito Santo, né? Teve Ruth, teve Débora, a própria Maria, mãe de Jesus, né? Muito bem. Em João 4:24, se vocês lerem João 4, versículo 24, fala assim: Deus é Espírito, e é necessário que os adoradores adorem Espírito e verdade, né? Deus é Espírito. Então, Deus sendo Espírito, se comunica com aquilo que Ele é. E nós somos de carne e osso, certo? As coisas no mundo natural podem ser conhecidas pelos 5 sentidos, como acabamos de falar. Mas Deus é Espírito. Então, a pergunta é: como é que fez Deus para dar informações espirituais para pessoas de carne e osso, certo? Bom, vamos ver isso na Bíblia, como é que aconteceu. O Espírito de Deus estava sobre aqueles homens e mulheres. Caso contrário, ele nunca teria recebido a revelação, como Paulo diz em Gálatas. Vejamos alguns dos muitos exemplos que tem. Vamos, por exemplo, a Números. Lembra a Bíblia, né? Gênesis, Éxodo, Levítico, Números, o 4º livro da Bíblia. Números 11, versículo 17. Números 11, versículo 17. Fala assim: então descerei ali e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Então Deus estava preocupado é um jeito de falar, né? Deus não se preocupa, Ele se ocupa, mas Deus queria aliviar a carga de Moisés e tinha que selecionar pessoas para que ele pudesse trabalhar não apenas com Moisés, sino através daquelas outras pessoas. Então ele ia colocar Espírito nas pessoas para ele conseguir se comunicar. Isso que está a falar em Números 11, 17. Ele poderia revelar-se através do Espírito de Deus que estava sobre Moisés. Então Moisés, tendo sua própria mente, fez uso do seu vocabulário e escreveu a palavra de Deus revelada. Vamos agora
um pouquinho mais na frente, o próximo livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio 34, versículo 9. Fala assim. Outro exemplo. Josué, filho de Nun, Josué, lembra o grande profeta Josué? Filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, Moisés foi o sucessor de Josué que colocou os descendentes de Israel dentro da terra prometida, né? Ele conduziu o povo de Deus dentro da terra prometida e ele precisava trabalhar com Deus para um empreendimento desse tamanho. Então, o espírito de sabedoria, ele foi cheio do espírito de sabedoria. É assim como ele conseguiu se comunicar. 1 Samuel 10, versículo 10, outro exemplo mais. Nesse caso, o grande rei, o rei Saul, que foi o primeiro rei do povo de Deus, né? Então, lembre como que é a Bíblia, né? Juízes, depois dos Juízes, vem 1 Samuel. E Samuel foi o último dos juízes da história. Depois vieram os reis. Então, 1 Samuel 10, 10. Fala assim. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul. Essa palavra apossou aqui dá a entender que toma posse, né? E na verdade, em outras Bíblias fala veio sobre. A palavra foi traduzida veio sobre. Então o Espírito de Deus veio sobre Saul, ou se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Está vendo? Ele profetizou. Ele começou a falar as coisas da palavra de Deus. Na Bíblia, cada homem que escreveu a palavra de Deus tinha o Espírito de Deus sobre ele. Foram mais ou menos 80 pessoas que escreveram a palavra de Deus. Mas há apenas um único autor. E o autor da palavra de Deus é Deus. Há muitos escritores, mas o autor é único, é Deus. Deus é o autor. Enquanto Moisés escreveu, Josué escreveu, Paulo escreveu, Davi escreveu e muitos outros escreveram. Deus, sendo Espírito Santo, falou ao Espírito que estava sobre esses homens santos e lhes disse o que ele queria que fosse dito. Então, os homens de Deus, sendo obedientes, usaram seus próprios vocabulários quando falaram o que havia sido revelado. Porque nunca, jamais, qualquer profecia tudo o que foi predito, ou tudo o que foi declarado na palavra de Deus, foi produzida pela vontade do homem algum. Mas os homens santos de Deus, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra original dada por Deus, literalmente, não continha quaisquer contradição. Por quê? Porque Deus foi o autor. Os homens simplesmente se escreveram que Deus revelou. Foi assim como a palavra respirada por Deus chegou até nós. E isto é maravilhoso, verdadeiramente maravilhoso. Depois nós temos as traduções, as versões, certo? Que também teve o agir de Deus, que protegeu todos aqueles homens maravilhosos que fizeram disponível a palavra de Deus em nosso idioma. João Ferreira de Almeida, em português, Casiodoro de Reina, em espanhol, Lutero, em alemão, King James, o Rei James, em inglês, e toda a palavra de Deus foi traduzida e praticamente toda a humanidade tem acesso a uma Bíblia hoje em dia. Ela foi traduzida em quase todos os idiomas. É o livro mais traduzido que existe, é o livro mais vendido que existe e é o livro mais documentado arqueologicamente que existe. Não tem tantos escritos, por exemplo, os escritos de Aristóteles, de Platão, não tem tantos escritos como tem os papiros nos museus que tem a Bíblia. São miles e miles, certo? Sempre Deus nos deu a palavra de Deus porque ela é útil, certo? Muito bem. Agora, para fechar, que já estou me alongando um pouquinho, eu prometi que ia ser curtinho, vamos a fechar. Quero ler
vamos ler alguns salmos. Eu quero que vocês abram a Bíblia. Esse salmo é fácil de achar, porque fica no meio da Bíblia, né? Você abre assim e vai achar salmos. Então vamos no Salmo 119. 119. É um salmo que se atribui, cuja escrita é a Davi. E eu quero que nós leiamos, simplesmente vamos ler e deixar que a palavra de Deus nos ensine. É muito interessante esse salmo, tem uma curiosidade, esse salmo 119, não é somente que fica exatamente no meio da Bíblia, está vendo? Salmo 119 fica no meio, né? Não é somente isso, sino que é o capítulo da Bíblia mais comprido que existe. Não tem nenhum capítulo que tenha 167 versículos. Deixa eu ver quanto que tem, para não falar. 176, não 176 versículos. É o capítulo mais extenso da Bíblia. A outra curiosidade que tem esse salmo, que em cada versículo, em cada um dos 176 versículos, é mencionada a palavra de Deus. De algum jeito, né? Vamos ler. Vamos, por exemplo, pegar alguns versículos. Não vamos ler tudo porque é muito extenso, né? Mas todos eles falam da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. Fala assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Está vendo? Aí fala no coração. A gente no português fala coração, né? Eu te tenho no meu coração, né? Você quer conquistar uma menina, né? Meu coração. Essa palavra coração, biblicamente falando, significa a coisa mais profunda, os pensamentos mais profundos da nossa mente. É isso que faz o que nós somos, o coração de nossa mente, certo? Por exemplo, uma situação imprevista, um acidente, uma coisa, o que é a primeira coisa que você pensa? Aí você vai ver o que você tem no seu coração, certo? É nesse lugar que este salmista, que se atribui ao rei Davi, guardou. O que quer dizer guardar? Não é guardar para colocar na gaveta, não é esse guardar. Guardar quer dizer guardar com o intuito de aplicar, de viver isso. Guardo no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Então às vezes as pessoas, eu estou pecando. Lógico, enquanto você não guarda as coisas de Deus no teu coração, você vai continuar agindo daquele jeito, né? Versículo 23, vamos pular, do versículo 11 ao versículo 23. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Os teus decretos são as palavras de Deus, né? 24. Com efeito, os teus testemunhos, também, está vendo? Os teus testemunhos são a palavra de Deus. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Que maravilha isso! Versículo 46, desculpa. Versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Amém. Está vendo? Ele falava o que tinha no coração e não se envergonhava. Aí tanta gente que fala tanta coisa e não se envergonha. Como é que nós não vamos falar a palavra de Deus sem vergonha? Sim, vergonha, desculpe. Como é que nós não vamos falar a palavra de Deus? 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo, disse. Vamos pular, versículo 92. Assim tudo o Salmo 119 é maravilhoso o que fala. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito tempo já teria eu perecido na minha angústia. 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Está vendo? A palavra de Deus dá vida. Dá vida à tua vida. 129. Admiráveis são os teus testemunhos. Está vendo a palavra de Deus? Admiráveis são os teus testemunhos. Por isso a minha alma os observa. Ele não fazia isso por obrigação. Ele fazia com prazer, com amor. Davi fez conexão com alguma coisa que fez ele ter esse coração com Deus. 130.
A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. 131. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. 32. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. É maravilhoso isso aqui. Vamos ler mais alguns aqui, 5 versículos mais. Paciência aí. 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o início, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Amém, Jesus. Eu não posso dizer isso, por exemplo, do que eu aprendi na faculdade, mas a palavra de Deus é verdade desde o início e sempre vai ser verdade. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Teme não é ter medo, teme é respeito reverencial. Isso é temor. Temor de Deus é respeito por Deus. 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Despojos são aquele botim que sobrava da guerra, né? Uma riqueza. Se conquistava, então os soldados se regozijavam no que tinha conquistado. Bom, estou usando essa figura. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 164. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Está vendo? Se você quer paz, se você não quer tropeço, está muito simples. Fala aqui. Ame a palavra de Deus. Certo? Muito obrigado, Cida, por me dar a oportunidade. Vou encerrar aqui com a oração. Tudo bem? Pai querido, nós te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela tua maravilhosa e incomparável palavra, Pai. Que tanta paz e regozijo nos traz em nossa vida, nesse mundo horrível que nós vivemos, sempre com desafios e com coisas. Eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra tem sido a nossa rocha para ficarmos firmes. Eu te agradeço por cada um de nós que estamos aqui, para que o Senhor continue a nos cuidar e a proteger como tens feito até hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada. Eu tirei isso, Muito obrigada, Marcelo, que nós ouvimos a palavra de Deus bem explicada. Muito obrigada. Deus abençoe. Irmãos, amados, eu sei que tu prestou atenção, né? E entrou da minha família para escutar, e eu louvo a Deus, né? Eu agradeço a Deus pela vida da minha família, que também teme e treme diante do Senhor, né? E os irmãos que entraram para ouvir, Deus abençoe, pastora Tatiane e os demais. Nós queremos agradecer. E agora nós vamos orar pelos pedidos de oração. A nossa amiga Tayane, ela disse que a família está precisando. A família de um amigo dela, que tem algum problema, acho que com vícios do filho. Ela é professora, tem as suas amizades, e nessa noite nós vamos estar intercedendo, né? Agradecendo também por o que Deus tem feito, né? Pela nossa a nossa amiga, a Uda, que a sua filha já está em casa, o seu Uda está feliz, né? Toda a família, que a sua filha saiu da intubação, venceu e está no lar já. Glória a Deus por isso. Hoje à tarde ainda sube dela. E também o Giba, que está recuperando com muita alegria em casa com a sua esposa. E assim nós estamos alegres, né? E tem outras pessoas que estão necessitadas. A Cida lá em Maringá, que está precisando de nossas intercessões, né?
o Jean está na concha das mãos do Senhor. E assim nós entregamos todos diante de Jesus Cristo. Nessa hora nós vamos estar... Luquinhas também, né? O Luquinhas que venceu, né? Já teve alta, né? Os pais estão felizes e nós felizes junto, né? Uma criança de 2 anos passar por cirurgia do coração não é fácil para a família, mas é irmãozinho gêmeos, né? Dois menininhos e o Stabelini e a sua esposa venceram essa batalha. Glória a Deus por isso. Nós vamos estar agora orando, agradecendo, e domingo à noite, aliás, domingo pela manhã, a força do hábito, né? Nós estaremos aqui. Pode chegar na igreja, nós estamos aqui para receber, e a igreja tem álcool gel, está sinalizado o distanciamento, e nós estamos aqui para receber os irmãos e junto louvar o Senhor. Amém, meus amados? Tenham um resto de semana abençoado, uma noite de descanso, e amanhã, ao orar o novo dia, ao romper a aurora, tu pode estar glorificando a Deus. Senhor Deus, nessa noite, Senhor, nós colocamos, Senhor, todos diante de Ti, ó Pai. Toda a Tua igreja, os Teus filhos, Pai. Senhor Jesus, os nossos amigos que entraram na live, ó Deus, e aqueles que não entraram, ainda vão entrar. Obrigada pela vida do Marcelo, que trouxe a palavra de Deus bem mastigadinha, Senhor. Bem mastigadinha. Glória a Deus pela vida do Teu servo. Ó Deus, muito obrigada, porque um dia eu conheci o Teu Filho. Ó Deus, e nós temos uma comunhão de Espírito. Pai de amor, e nessa noite, Senhor, eu quero entregar, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos. Senhor, quero entregar, Senhor Jesus, os Teus filhos na mira dos Teus olhos. Entrego a minha família, Senhor Jesus, que é uma nação. Entrego os meus filhos, as minhas netas, a minha nora, que não é nora, é uma filha, Senhor. Ó Deus, e assim eu entrego todos diante da Tua face, dando, Senhor, a Ti glórias e aleluia, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, muito obrigado, e nos dá, Senhor Jesus, ó Deus de amor, ó Deus de bondade, essa noite de descanso, o sono do justo, Senhor, nós queremos Te agradecer. Receba, Senhor, a nossa oração e responde para que nós tenhamos testemunho para dar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.